Leve para onde você for a palavra de Deus no coração. Esse é um princípio que todo cristão que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador deve levar, deve, digamos assim, experimentar, deve estar na disposição de poder levar para onde ele for a palavra do Senhor, para que quando ele necessitar, ele poder falar dessa palavra, ele poder viver essa palavra, lembrando dos princípios e dos valores que ela nos ensina. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho com isso, com vocês sobre isso nessa noite. Leve para onde você for a palavra de Deus no coração. O versículo é o Salmo 119, verso 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabemos, queridos, que nos dias atuais a nossa luta é para viver uma vida de santidade e pureza, para não pecar contra o Senhor. E guardar a palavra de Deus em nosso coração é um princípio que nós devemos lutar para que isso aconteça, a fim de que evitemos de cair em tentação, de cair em pecado. E esse é um princípio que cada vez mais nós precisamos ah, está buscando, tá certo? Porque somos pessoas extremamente atarefadas, né, diante de tantas atividades, e essa é uma dificuldade de guardar a palavra no coração, porque nós muitas vezes gastamos o nosso dia, a nossa rotina, a semana inteira com um monte de atividades, de tarefas, né? De compromissos com muitas coisas. Temos uma rotina enorme, temos de comparecer a muitos compromissos, fazer muitas atividades, às vezes, para a igreja, atender várias demandas, né? E agora com as plataformas aí, né, eletrônicas de WhatsApp, de Instagram e uma série de outras coisas, né? Vendas pela internet, compras pela internet, enfim, isso muitas vezes são ruídos que atrapalham a nossa comunhão com Deus, como também tira o nosso tempo, né, de guardar a palavra do Senhor, lembrando de tantas outras coisas e esquecendo daquilo que a palavra do Senhor traz para nós e nos propõe vida melhor, né? A nossa semana ela é estabelecida em função de muitos afazeres e planos para o desenvolvimento da nossa carreira. Às vezes é um curso de qualificação, às vezes são as próprias atividades da faculdade, ou até mesmo outras buscas, né, que nós vamos atrás para conseguir ter aí um salário melhor, enfim, uma atividade que possa trazer um retorno financeiro maior. E se a gente for analisar como é a nossa rotina, não é raro, né? É raro, aliás, um momento de valorizarmos algo dentro do nosso coração. Às vezes nós não temos tempo para pensar nas coisas do Senhor. Às vezes nós gastamos o dia correndo para todos os lados, atendendo outras demandas e não paramos para tirar um tempinho devocional de leitura das Escrituras, de oração. E aí isso acaba trazendo para nós dificuldade de ter maior comunhão com Deus e mais facilidade como consequência em pecar, né? É raro o momento em que nós sossegamos a alma para ouvir Deus. Esta raridade nos faz perceber o quanto valorizamos o ativismo e o nosso bem maior. Aliás, o ativismo é o nosso bem maior. E por que não dizer que é o nosso tesouro? A gente gosta tanto de trabalhar. Eu não sei se vocês já viram essa frase, né? Alguém que gasta o tempo todo no trabalho, né? Vive para trabalhar, não trabalha para viver, né? E eu já vi alguém dizer assim: ah, meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, e o meu segundo sobrenome é adicional noturno. E aí gasta o tempo inteiro correndo atrás de bens, de sucesso, de realização pessoal,
e com o coração vazio aí da palavra do Senhor. E aí, qual é o remédio para que a nossa prioridade na vida seja a palavra de Deus e não as coisas supérfluas que tomam tanto o nosso tempo? O remédio está no Salmo 119, verso 11, quando o salmista diz: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Este salmo ele retrata o pleno prazer que o ser humano tem de desfrutar dias bons, felizes, de paz e de alegria. Porque a palavra do Senhor promove paz em nosso coração. A palavra do Senhor, ela promove alegria, ela traz felicidade, ela traz bons momentos. Isso ocorre quando ele prioriza guardar no coração a palavra do Senhor. E nesta palavra, que é a própria voz de Deus, você encontra regozijo para o seu coração. Você encontra a melhor sabedoria e o melhor caminho para você seguir enquanto aqui você viver. No mesmo salmo, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No mesmo salmo, o salmista, em outro momento, ele diz: como o jovem pode guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra. Então, o salmista, ele disse exatamente isso que nós acabamos de ler: escondi a tua palavra no meu coração. A ideia de esconder a palavra no coração é de poder compreender o que é que a palavra está dizendo, saber quais são as ordenanças e os mandamentos que ela traz para nós e buscar com dedicação e aplicabilidade obedecer aquilo que as Escrituras estão dizendo. Quando temos um tesouro muito valioso, nós escondemos esse tesouro no melhor lugar que pudermos. De preferência, num cofre, muito bem protegido, por sinal. E quando valorizamos algo, damos uma atenção especial. Né? Tem algumas coisas que nós gostamos mais do que outras. E, portanto, damos uma atenção maior, um cuidado melhor, uma atenção especial. Pode ser o nosso carro, a nossa casa, uma joia que possuímos, um filho especial, alguém que, na verdade, nós prezamos tanto. Tudo o que é de grande valor, guardamos muito bem e fazemos o possível para não perder. Nesse verso 11 do Salmo 119, notamos a vida de um homem que tem um tesouro armazenado em algum lugar. Este lugar é o melhor para se guardar um tesouro como este, que é a palavra do Senhor. Por isso que o salmista diz: eu guardo no meu coração a tua palavra. Eu não guardo no armário, eu não guardo na estante, eu não guardo dentro do guarda-roupa, eu não guardo em outro lugar. Eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. O missionário Ronaldo Lidório, ele conta uma experiência muito interessante quando ele estava na África, em uma das tribos que ele ali ministrava e plantava igrejas, alguns anos atrás. Ele disse que chegou na aldeia onde ele estava um grupo de pessoas para assistir às atividades e os trabalhos e aprender da palavra de Deus. E eles andaram 3 dias de onde eles moravam, da aldeia deles, para a aldeia onde estava o pastor Ronaldo Lidório. E uma senhora que não sabia ler, não tinha o livro da Bíblia, né, ela foi ensinada nesses dias que ele passou lá, que ela passou com ele lá, uns 3 dias lá, aprendendo, decorando alguns versículos da Bíblia. E ela decorou cerca de 12 a 13 versículos, não sei mais ou menos isso.
E ela saiu da aldeia onde ela foi buscar o conhecimento de Deus para a aldeia dela, meditando e repetindo aqueles versículos da Bíblia para ela não esquecer. Quando ela anda um dia e meio, já voltando para sua casa, ela esqueceu de um versículo. Ela volta mais um dia e meio para onde estava o pastor Ronaldo Lidório para saber qual era o versículo que ela tinha esquecido. E o pastor Ronaldo Lidório diz, mas por que a senhora voltou? Ela diz, porque é muito importante eu saber a palavra de Deus para guardar no meu coração. Você já imaginou nisso? Você tem na sua casa, talvez, mais de um exemplar das Escrituras. Aqui tem tem vários aqui em casa. Eu acredito que na sua casa também deve ter mais de uma Bíblia. E como é que está o seu coração? Você está guardando a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra o Senhor? Qual o valor que você está dando para as Escrituras? E assim você poder aprender e viver muito melhor. Este é o melhor lugar para se guardar a palavra do Senhor. Guarde no seu coração a palavra desse Deus. Este lugar, o coração, é o melhor lugar para guardar esse tesouro, que é tão precioso. E detalhe, ninguém pode roubar quando você guarda no coração. Alguém pode até tirar a sua vida, mas se tirar a sua vida e você for embora desse mundo, a palavra vai com você. Eles não podem roubar. Para muitos, o maior tesouro são os bens materiais. A namorada, que às vezes mora no seu coração, a esposa, o esposo, etc. Mas para o salmista, o bem maior, o prazer maior, o tesouro mais profundo do seu coração está na palavra do Senhor. Então, ele guarda, ele esconde a melhor coisa que um ser humano pode ter, que é a palavra de Deus. Ele esconde no melhor lugar, ele esconde no seu coração. A palavra de Deus é a substância vital para a nossa alma. Ela é o alimento que nutre o nosso coração, que fortalece a nossa fé, que renova a nossa esperança. Não há nada no mundo que provoque mais comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai, do que a sua palavra enraizada no meu interior e no seu interior, que é o nosso coração. É só com a palavra no coração que a nossa alma tem vida. É só com a palavra no coração que passamos pelos problemas e aflições da vida e conquistamos a vitória. Guardo no meu coração a tua palavra. E aqui eu me lembro de Jeremias, quando estava no momento de aflição, de angústia, no cativeiro, sofrendo as pressões dos inimigos do povo de Deus. Ele, quando escreve o seu livro de Lamentações, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que ele estava exercitando ali eram as promessas de Deus, as promessas de retorno, a promessa de unificar novamente a nação de Israel para adorar no templo em Jerusalém. Ele estava com saudade de retorno da Babilônia para Judá. E havia uma promessa de Deus, antes mesmo do povo ser levado para o cativeiro, Deus havia prometido que iria levar, mas ia retornar esse povo. E Jeremias estava ali na aflição, na angústia, no cativeiro, mas esforçando a sua mente a trazer a lembrança, as promessas de Deus e aquilo que daria esperança para ele superar. Então, guarde no coração a palavra do Senhor e nos momentos de luta e de aflição, lembre-se das promessas de Deus, entendendo que o Senhor está contigo, que o Senhor te conforta, que o Senhor te consola, que Ele te concede graça, te dá força, te renova e te faz andar de cabeça erguida. O salmista Davi, em um determinado momento, quando ele escreve o Salmo 23,
Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque tu estás comigo, Senhor. E no último versículo desse salmo ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença do Senhor para sempre, quando eu partir desta realidade. Guardar no coração a palavra do Senhor é um dos princípios que nós não podemos negociar como cristãos. Viver graças à palavra, viver na palavra, é passar de fato pela experiência da comunhão com Deus e com os irmãos. É experimentar o amor que nos faz cantar alegre, cantar alegria, aliás, e dor ao mesmo tempo. E que conduz o coração a atingir aquele louvor puro e sublime, que às vezes esse louvor é apenas o silêncio para ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele quer na sua própria palavra para nós. Esconder a tua palavra no meu coração é a própria voz de Deus, para que tenhamos no coração a melhor coisa da vida. Aquele que traz sossego e esperança para o teu coração, diz nesta noite: esconda a minha palavra no teu coração. Quando nós vamos olhar para o livro de Provérbios, Salomão, quando escreve aquele livro, ele escreve algo muito interessante que chama a atenção nossa. Provérbios 4 e 23, ele escreve dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Vamos guardar no coração a palavra do Senhor? Ora, se o nosso coração tem o maior tesouro, que é a palavra de Deus, então, meu irmão, minha irmã, com certeza guardaremos o nosso coração com a palavra que refrigera a nossa alma, que ensina os caminhos da vida. Ela nos dá sabedoria para decidir o que precisamos fazer. Pois o mesmo Salomão, ele diz também em Provérbios capítulo 10, que o caminho para a vida é de quem guarda o seu ensino. E que ensino é este? Este ensino é o ensino da palavra do Senhor no nosso coração. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite, desejando que Deus venha abençoar a sua vida, venha fortalecer o seu coração. E, meus irmãos, em tempos de tanta confusão, de tanta notícia ruim, e dá até mal-estar quando nós ouvimos os noticiários hoje, que a gente já não sabe mais quem é que está certo, quais são as palavras verdadeiras, as notícias verdadeiras. Somente o Senhor, na sua palavra, pode trazer para nós direção, sabedoria, boa decisão, paz ao nosso coração. Somente o Senhor Jesus pode alimentar a nossa alma e fortalecer a nossa fé pelo seu Espírito. E a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, ela nos ensina, ela nos fortalece, ela nos encoraja, ela nos dá força, ela nos concede aí condição de vencer as batalhas do dia a dia. Jesus tem uma promessa dizendo assim, ó, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, estarei com vocês todos os dias, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito, o Consolador, para estar com vocês. É nesse exercício, queridos, que nós, nesse exercício de leitura das Escrituras e meditação, que nós vamos ser capazes de enfrentar as adversidades dos nossos dias. E o meu desejo é que você seja abençoado, seja edificado, seja fortalecido no Senhor, que a palavra de Deus alimente o seu espírito
e que você tenha todos os dias um tempo reservado para ler as Escrituras, meditar nelas e trazer para você edificação. E que Deus assim abençoe a sua vida grandemente. E que você esteja cada dia crendo e confiando em guardar a palavra do Senhor no seu coração, para que você possa vitoriar nas lutas do seu dia a dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.